paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus está abençoando a tua vida poderosamente, tua casa e tua família. Amém? Quero estar deixando aqui uma mensagem da palavra de Deus, que está escrito no livro de Marcos, capítulo 8, no versículo 34 em diante, que diz assim: E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, queridos? Palavra que Jesus, ele fala aqui para os seus discípulos e para a multidão, né? Aqui Jesus diz que quando ele estava com os seus discípulos e chamou para si ali toda aquela multidão, né? E ele começou a falar algumas coisas a respeito de negar a si próprio, a respeito de carregar também a sua cruz. Jesus disse que cada um de nós temos que levar a nossa própria cruz, né? Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Ou seja, para nós seguirmos a Jesus, Jesus estava dizendo para aqueles homens a mesma coisa que diz para nós hoje. Para nós seguirmos a Jesus, é necessário que nós negamos a nós mesmos. Ou seja, negarmos o nosso eu, negarmos as nossas vontades, os nossos desejos. Ou seja, nós não devemos colocar em primeiro lugar as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos planos. Mas nós temos que colocar em primeiro lugar a vontade e o propósito de Jesus. Porque Jesus disse assim, que nós temos que negar a nós mesmos. Porque por amor ao Evangelho, nós teremos que passar por diversas provações, diversas dificuldades. E porque nós passamos por amor a Cristo, por essas situações, nós temos que enfrentar, continuar seguindo adiante. Porque se nós formos dar vazão para os nossos pensamentos carnais, humanos, os nossos desejos da carne, nós não temos como seguir a Cristo. Jesus disse: porque aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Aquele que está preocupado somente nos seus interesses, em ter ou ser ou fazer, ele não pode carregar a sua cruz. Negar a si próprio, como Jesus disse, é carregar a cruz. Carregar a cruz é deixar, às vezes, de lado aquilo que a gente tem tanto dado valor, tanto a gente tem se preocupado. Muitas pessoas perdem as suas vidas querendo ter o que é perecível. Muitas vezes passamos a vida procurando ter uma casa, ter um carro, ou até mesmo uma outra pessoa para estar conosco. São coisas que são necessárias até para as nossas vidas, mas elas não podem ser em primeiro lugar, em primeira mão. Primeira mão é servir a Cristo, é seguir a Cristo. Muitas vezes nós temos que abrir mão dessas coisas por amor a Cristo e para seguir fazendo a obra do reino e fazer com que o nosso ministério tenha algum valor. Porque quando nós queremos salvar a nossa vida,
nós não queremos sofrer. Quando nós queremos salvar a nossa vida, nós não queremos passar por essas dificuldades. Nós não queremos passar por algumas coisas que às vezes vai doer. E muitas vezes, porque nós passamos por essas provações, essas dificuldades, não queremos levar a nossa própria cruz, assim como Jesus disse, nós às vezes até negamos a Jesus. Ao invés de negar a nós mesmos, nós trocamos o servir a Jesus, o seguir a Jesus, pela nossa própria vida. A nossa própria vida, Jesus disse, se nós tentar salvar esta vida mundana, esta vida carnal, esta vida de prazeres, essa vida de egoísmo, de egocentrismo, de se preocupar somente consigo ou com suas coisas em volta, esse estilo de vida que o mundo oferece, o sistema oferece, não é o mesmo estilo de vida que Jesus propôs para nós. Mas nós andarmos com Jesus, muitas vezes nós temos que abrir mão dessa vida. Por isso Jesus disse, quem tentar salvar a sua vida, perderá. Perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Quando nós queremos salvar esse estilo de vida, nós não somente vamos perder ela, como a palavra aqui tem dito, mas nós também vamos perder até mesmo a vida eterna. Porque em primeiro lugar, queridos, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, como diz lá em Mateus também, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas nos dias de hoje os valores são trocados. Primeiro nós buscamos o nosso conforto, primeiro nós buscamos o nosso bel prazer, primeiro nós buscamos as respostas para as nossas vidas, para os nossos problemas, para depois nós pensar em ter uma vida de integridade, de santidade, de intimidade e em seguir a Cristo. Mas não é assim que Jesus ele propôs para nós. Ele propôs que nós temos que ter amor a Ele, em primeiro lugar, e ao Evangelho. Porque se nós tivermos amor a Cristo, nós vamos abrir mão de muitas coisas que às vezes são até necessárias, mas é necessário que nós abrimos mãos. Imagina quando Jesus chamou os seus 12 discípulos, começando pelo Pedro. Pedro estava pescando e Jesus fez aquela grande pesca maravilhosa, encheu ali os barcos de peixe. Então Jesus disse, Pedro, de agora em diante não serás mais pescadores de peixe, mas sim pescadores de homens. Venha e sigam. Ali Pedro, sem pensar, ele abriu mão de toda aquela pescaria, de todo aquele talento que ele tinha e seguiu a Cristo. Ele serviu a Cristo, ele abriu mão de tudo que tinha, até mesmo daquilo que Jesus havia dado para ele. Mas muitas vezes, queridos, nós só estamos querendo receber de Jesus, só querendo receber e ficar com aquilo que Jesus tem para nos dar. Mas Jesus tem muito mais para nos dar do que bens materiais, do que trabalho, de que outras coisas que a gente pode ter prazer nelas. Pedro poderia ter ficado muito contente e falasse, não, Jesus, eu não quero mais, muito obrigado, essa pescaria que o Senhor fez já vai resolver muito a minha vida, e aí eu vou ficar por aqui mesmo, vou aproveitar e vou pescar mais. Mas não, Pedro decidiu seguir a Jesus. Então ele abriu mão da sua própria vida, da sua casa, da sua família e do seu trabalho, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E assim como Pedro, muitos outros, os outros discípulos que vieram, abriram mão da sua própria vida, do seu estilo de viver, para uma nova vida, um andar novo com Cristo. E assim, Jesus, ele propõe também nessa palavra para nós. Porque todo aquele que perder a sua vida, por amor a Ele, por amor ao Evangelho, esse a encontrará. A verdadeira vida, queridos, não é essa que nós estamos vivendo neste século, nesses tempos. Mas a vida que Jesus tem para nos oferecer é a vida em abundância, é a vida eterna, é a vida que vai durar para todo sempre. Esta vida
nós não podemos perder. Esta vida que Jesus tem proporcionado para nós, nós não podemos negociar, nós não podemos trocar por esta vida atual. Há uma necessidade de entender que a vida que Jesus fala é a por vir, é muito melhor do que essa que nós vivemos. E Jesus disse mais aqui no versículo 36, porque aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Então isso testifica o que eu estou falando. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Nós vimos como o mundo anda, né? Tanta corrupção, tanta ganância, exploração, egoísmo, pessoas pisando em outras pessoas, roubando para que ele possa ter mais, como se aquilo ali fosse a vida. A vida, queridos, não consiste no que nós possuímos, nos nossos bens, mas a vida está em Cristo. A nossa vida está em Cristo. E o que adianta ganhar o mundo inteiro, como Jesus disse? Ter todo o dinheiro do mundo e não ter paz, não ter alegria, não ter a salvação em Cristo Jesus? O que adianta perder a vida inteira perdendo paz, alegria, saúde, preocupado com os problemas em ter, perdendo o seu tempo, às vezes não tem nem relacionamento com a família, preocupado com o trabalho, preocupado com os afazeres, e quer ganhar de qualquer jeito, de qualquer custo. E muitos conseguem muitos cargos, muitas posições, muitos dinheiros, muitos milhões, mas para que ganhar tanto? Até mesmo o mundo inteiro dominar e perder a sua alma, perder a sua salvação. Porque aqui a palavra diz que o que nós daremos em troca? O que daria o homem em troca da sua alma? Quando nós morrermos, queridos, tudo que nós temos vai ficar aqui. Quando nós morrermos, tudo vai ficar. Nada nós levaremos. Nu nós viemos e nu nós voltaremos. E um dia haveremos de prestar conta com o nosso Deus. Então, nós não temos que nos envergonhar do Evangelho, como a palavra diz. Nós não devemos nos envergonhar de seguir a Cristo e padecer por muitas coisas, passar por muitas dificuldades, provações, tentações, privações, porque muitas vezes nós passamos mais privações andando com Cristo, porque nós amamos a Ele e o mundo nos persegue. E o mundo nos persegue muitas vezes na nossa área financeira, na saúde, problemas na família, né? Então nós somos perseguidos, mas nós não podemos nos envergonhar de andar com Cristo. Nós temos que acompanhar a Cristo, assim como os discípulos andaram com Cristo. Largaram mão da sua própria vida, abriram mão do seu viver natural, para viver uma vida espiritual, uma vida em Cristo. Assim deve ser nós. Andar com Cristo, nos alegrar com Cristo, porque Jesus aqui disse, porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai e com os seus santos anjos. Que Jesus não venha ter vergonha de ti, querido. Que Jesus não venha ter vergonha quando ele vier com seus santos anjos. Porque nós temos que nos apresentar a Deus como obreiros do que não temos nada do que nos envergonhar. Mas nós temos que nos apresentar em santidade, em humildade, em uma vida de serviço a Cristo. Jesus disse, quer me seguir? Quer me seguir? Pois toma a sua cruz. Tome a sua cruz e siga. A sua cruz é muitas vezes negar aquilo que tu tem tanto se esforçado. Levar a tua cruz é abrir mão dos teus belos prazeres para poder servir a Cristo. Aquilo que não convém você fazer, mas você quer muito fazer. Mas Jesus disse, não, larga tudo aí, vem e me segue. A cruz, ela é pesada. A cruz, ela dói.
porque nós temos que negar o nosso próprio eu. O eu se torna uma cruz. Largar o nosso eu se torna uma cruz. Então aprenda com Jesus, aprenda com os discípulos de Jesus, que pegaram a sua cruz e seguiram a Jesus. E que você possa ser abençoado através dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém?